Deixa eu te fazer uma pergunta e responda com brutal honestidade. Você tem mesmo certeza de que é dono das suas escolhas? Porque, e se eu te dissesse que talvez, só talvez, a maior parte das decisões que você toma nunca foram realmente suas? Pois é, isso soa desconfortável, soa pesado, soa até absurdo, mas acredite, essa é uma das verdades mais bem escondidas da história. O que ninguém te conta, e provavelmente nunca vai contar, é que existe um jogo acontecendo o tempo todo. Um jogo invisível. Um jogo onde você não vê as peças, não vê as regras, e muitas vezes não percebe nem que está jogando. E quem não entende esse jogo sabe o que vira? Peça, peão, boneco, ferramenta nas mãos de quem sabe exatamente como te dobrar, te conduzir e te fazer agir, acreditando que foi decisão sua. E aqui vai uma verdade que só quem conhece os ensinamentos de Maquiavel entende. Quem controla percepções, controla pessoas. Quem controla pessoas, controla ambientes. E quem controla ambientes, controla o mundo. E nesse jogo, não existe espaço para inocência, para ingenuidade, para romantismo. Existe espaço para quem entende, quem observa e quem domina. Talvez você nem tenha notado, mas todos os dias você é alvo de estratégias invisíveis. Às vezes, na conversa aparentemente inofensiva daquele amigo. Às vezes, no silêncio desconfortável de quem te ignora propositalmente. Às vezes, na bondade disfarçada de quem só quer te ajudar. E sabe o que é pior? Muitas dessas manipulações vêm justamente de quem diz te amar. E se isso te causa desconforto, ótimo, porque desconforto é o primeiro sintoma de quem está saindo da Matrix, porque a partir do momento que você começa a enxergar o que está por trás das palavras, dos gestos, dos olhares e até dos silêncios, você nunca mais será o mesmo. E meu amigo, quem acorda não volta a dormir. O que você vai aprender aqui não é brincadeira. Isso não é papo de livro de autoajuda, nem conversinha motivacional. Isso aqui é pura filosofia maquiavélica aplicada à vida real. É um mapa para você entender como os manipuladores operam, como eles se escondem, como eles te dobram e, principalmente, como você se torna intocável a partir de hoje. Agora, antes de continuar, me responde aqui nos comentários, de forma honesta. Você já teve a sensação de que alguém controlava sua vida, suas decisões ou suas emoções, sem que você percebesse na hora? Porque se sim, você precisa prestar atenção em cada segundo desse vídeo, porque o que vem a seguir vai mudar sua percepção para sempre. O manipulador invisível. Quem controla você sem que perceba? Se existe uma verdade desconfortável que poucos têm coragem de admitir, é que somos manipulados o tempo todo. E o mais curioso é que o bom manipulador, segundo os ensinamentos de Maquiavel, não se parece com um manipulador. Ele se esconde atrás de sorrisos, boas intenções e discursos bonitos. E talvez, só talvez, enquanto você me ouve agora, alguém já esteja moldando suas escolhas sem que você perceba. E aqui vai uma revelação brutal. Quem exerce influência de verdade nunca te obriga a nada. Ele faz você querer. E esse é o jogo mais sujo e mais elegante do poder. Quem domina essa arte não precisa levantar a voz, ameaçar ou impor. Ele apenas te conduz silenciosamente. E quando você percebe, já não sabe mais se aquela decisão foi sua ou implantada. O que poucas pessoas entendem, e aqui está o primeiro grande choque filosófico, é que a manipulação não se parece com controle. Na verdade, ela se parece com carinho, proteção, conselhos e até amizade. Afinal, quem desconfiaria de alguém que te oferece ajuda? É aqui que mora a estratégia mais sombria da manipulação maquiavélica. E o jogo se torna ainda mais cruel quando entendemos que isso não acontece só em relações pessoais.
Empresas, políticos, líderes religiosos, influenciadores e até familiares, todos usam consciente ou inconscientemente essa dinâmica. Eles sabem que quem controla as percepções controla o mundo, e quem não entende isso acaba sendo só uma peça no tabuleiro dos outros. Pessoas que desconhecem essa filosofia acabam vivendo uma vida programada. Elas acham que tomam decisões por conta própria, quando na verdade estão reagindo a estímulos cuidadosamente arquitetados. E é aqui que mora a brutalidade do jogo. Quem não domina isso, perde. E perde feio. Perde dinheiro, respeito, autoridade e até o próprio domínio de si. Quer um exemplo simples e prático? Já percebeu como certas pessoas sempre fazem você se sentir culpado por não ajudá-las? Aquela chantagem emocional disfarçada de carinho. Isso não é acaso. É pura estratégia. É uma demonstração clara de como alguém pode roubar seu poder sem levantar um dedo. E se você não percebe, meu amigo, você já perdeu. E é por isso que Maquiavel ensina: a aparência vale mais que a realidade. Quem controla o que os outros veem, controla o que os outros acreditam. E quem controla as crenças, dita as ações. Simples assim. Então me responda: será que você realmente sabe quem puxa as cordas da sua vida hoje? Ou está dançando conforme uma música que nem percebe que está tocando, e antes que você pense que já entendeu tudo, respira fundo. Porque isso é só a superfície. Existe um nível ainda mais profundo, onde os manipuladores atacam exatamente onde você é mais frágil. E quando você descobrir qual é esse ponto, a sua visão de mundo nunca mais será a mesma. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A fraqueza humana. Como eles usam suas emoções contra você. Se existe algo que todo manipulador, estrategista e mestre da influência entende, é que o ser humano é, acima de tudo, emocional. E Maquiavel já sabia disso há séculos. Pessoas são movidas muito mais pelos seus medos, desejos e inseguranças do que pela lógica. E quem sabe tocar nesses pontos, controla. Simples assim, observe ao seu redor. Quantas vezes você já fez algo que, no fundo, sabia que não deveria, só para não se sentir rejeitado, culpado ou inadequado? Pois é, essa é a brecha, a ferida invisível que os manipuladores mais experientes exploram. E acredite, todos nós temos uma, sem exceção. O jogo está em quem sabe proteger e quem deixa exposto. Quer ver um exemplo prático? Imagine alguém que tem um medo absurdo de ficar sozinho. Basta um manipulador perceber isso e pronto. Ele vai se apresentar como o apoio, como a solução, como quem nunca vai te abandonar, até você se tornar dependente. E no dia em que você tenta se libertar, vem a cobrança emocional. Depois de tudo que eu fiz por você. Essa é a verdadeira alquimia do poder. Quando alguém descobre sua ferida, você perde o domínio de si. Porque tudo o que essa pessoa faz ou fala ativa aquele gatilho invisível. E o pior, ela não precisa mais nem pedir. Basta uma palavra, um olhar, um silêncio, e você entrega respeito, poder, dinheiro, tempo, sem perceber. E isso não acontece só em relacionamentos pessoais. Vendedores, empresas, políticos, líderes, todos sabem, intuitivamente ou de forma calculada, que o caminho mais rápido para dobrar alguém é apertar o botão certo na mente dessa pessoa. E sabe qual é o problema? A maioria nem percebe que esses botões estão visíveis para todo mundo. Maquiavel diria que quem não conhece suas fraquezas se torna escravo delas. E de fato, é assim que a influência funciona. Você só tem autoridade sobre sua vida quando domina suas emoções. Porque quem não domina é dominado. O autodomínio não é só uma virtude filosófica, é literalmente um mecanismo de defesa contra a manipulação. E aqui vai uma reflexão poderosa.
Você sabe, de verdade, quais são os pontos que te fazem ceder? Você consegue identificar quando alguém está te oferecendo carinho, apoio ou ajuda, mas na verdade está te colocando numa coleira invisível? Porque, meu amigo, quem não percebe isso passa a vida sendo um peão no jogo dos outros. E aqui começa a parte mais sombria. Porque enquanto você não aprende a fechar essas brechas, o jogo continua. E quem percebe que você é frágil, volta 1, 2, 3 vezes. E te suga, te usa, te enfraquece. E sabe qual é a jogada mais cruel? Eles fazem isso sorrindo e você ainda agradece. E se isso te chocou, espere até descobrir o próximo nível desse jogo, quando eles usam a sua própria imagem contra você. A imagem perfeita, a estratégia silenciosa que cega todos. Se existe uma verdade que Maquiavel escreveu nas entrelinhas de sua filosofia, é esta: a aparência vale mais que a realidade. E é aqui que mora um dos jogos mais perigosos do poder. Enquanto os ingênuos se esforçam para serem bons, os inteligentes se esforçam para parecerem bons. E, meu amigo, isso muda absolutamente tudo. Acredite, ninguém desconfia de quem tem uma boa reputação. O manipulador estrategista sabe disso. Ele constrói uma imagem impecável, irrepreensível, cheia de virtudes e valores. Se mostra prestativo, educado, inteligente, generoso, espiritualizado, praticamente uma divindade ambulante. E essa é a melhor cortina de fumaça que existe. Sabe, aquele colega que todo mundo ama, que ajuda todo mundo, que sempre parece disposto, que tem um discurso bonito? Pois é. Ele pode ser sim uma pessoa genuinamente boa, ou pode ser alguém que domina a filosofia do disfarce. E quando você percebe, já está tão envolvido, tão encantado, que questionar sequer passa pela sua cabeça. E não se engane, isso não acontece só em círculos sociais. Empresas fazem isso, políticos fazem isso, influenciadores fazem isso o tempo inteiro. Eles constroem uma narrativa de perfeição. E uma vez que a imagem está consolidada, podem cometer erros, podem até deixar rastros que todo mundo finge não ver. Afinal, fulano nunca faria isso. Maquiavel nos ensina que a construção da imagem é uma das armas mais poderosas da liderança e da influência. Quando você é visto como alguém íntegro, espiritualizado, confiável e respeitado, as portas se abrem sozinhas. E mesmo quando há evidências contra você, as pessoas vão defender sua imagem como se defendessem a própria honra. Quer ver um exemplo prático? Observe qualquer escândalo envolvendo grandes líderes. Sempre tem aquele grupo que, mesmo diante de provas, diz: eu me recuso a acreditar. Essa pessoa jamais faria isso. Pois é, esse é o poder da imagem perfeita. E quem não entende isso, simplesmente não sobrevive no jogo do respeito, do poder e da autoridade. E tem mais. A manutenção dessa imagem exige estratégia. Não basta parecer bom uma vez. É preciso consistência, controle, disciplina. É aí que entra o autodomínio. Você aprende o que pode e o que não pode mostrar. Você escolhe quais vulnerabilidades revelar e quais jamais sairão da sua boca. Você controla sua própria narrativa. A questão é simples, brutal e direta. Se você não constrói sua própria imagem, alguém faz isso por você. E nem sempre de forma justa. Então me responda. Hoje, qual é a percepção que as pessoas têm sobre você? Será que ela te protege? Ou será que ela te expõe? Porque quem não domina essa arte vira alvo fácil no tabuleiro do poder. E se isso parece pesado, segura firme, porque o que vem a seguir é ainda mais desconfortável. Existe uma estratégia sutil, invisível e extremamente poderosa, onde o manipulador não apenas controla sua imagem, mas controla as próprias opções que você acredita ter. E quando isso acontece, você acha que escolheu.
mas na verdade só seguiu o roteiro dele. O jogo das opções falsas. Como eles te fazem escolher o que nunca quis, existe um truque sujo, silencioso e absurdamente eficaz que qualquer mente estrategista aprende cedo. Nunca imponha, conduza. E conduzir alguém não é te obrigar a nada. É simplesmente te oferecer 2 ou 3 opções, todas desenhadas, para que não importa qual você escolha, quem ganha é ele. Maquiavel já alertava sobre isso, embora poucos realmente entendam. Sabe aquele famoso, ou você faz isso, ou aquilo? Pois é, parece que você tem escolha, não é? Parece que é livre, dono das suas decisões, mas o que você não percebe é que ambas as opções já foram arquitetadas, pensadas, roteirizadas, para levar você exatamente onde o manipulador quer. A liberdade só é ilusória. Um exemplo clássico desse jogo está nas vendas. O vendedor não pergunta, você quer comprar? Ele pergunta, quer pagar no cartão ou no Pix? Sacou? Em nenhum momento te deram a opção de dizer não. E isso, meu amigo, funciona no comércio, nos relacionamentos, na política, no ambiente profissional e até dentro da própria família. O jogo das opções falsas é uma arma que atua diretamente na sua mente emocional. Ela cria uma pressão invisível, onde você sente que precisa decidir rápido, que não pode perder aquela oportunidade, que não existe outro caminho. E adivinha? Tudo isso é uma ilusão construída, uma estratégia que você nem percebe que está operando em você. Maquiavel, em sua filosofia, deixa claro que o príncipe sábio nunca obriga. Ele seduz as escolhas. Ele faz com que as pessoas ajam contra si mesmas, acreditando que estão agindo por vontade própria. E cá entre nós, existe forma de poder mais elegante e mais cruel do que essa? Agora pare e pense. Quantas vezes na vida você escolheu algo só para depois perceber que foi levado, que foi induzido? Talvez no trabalho, quando aceitaram que você fizesse aquele favorzinho que virou obrigação. Talvez naquele relacionamento, quando você cedeu para evitar conflito, ou naquela compra que nem precisava, mas parecia urgente. E tem mais. Quem domina esse jogo não só controla as opções, mas controla também o tempo. Ele pressiona, cria escassez, cria urgência. É agora ou nunca. Se não decidir, eu perde. Não posso segurar isso por muito tempo. Percebe? A autoridade dele cresce, enquanto sua racionalidade derrete. O problema é que quem não entende isso vive refém desse ciclo. Acredita que está decidindo, que tem autonomia, que está no comando, quando na verdade só está sendo guiado por mãos invisíveis. E se isso te incomoda, ótimo, porque o próximo nível é ainda mais assustador, quando eles não te oferecem opção nenhuma, apenas te cercam com o silêncio estratégico, a arma oculta de todo manipulador. Se existe uma arma que poucos dominam, mas que quem domina controla qualquer sala, é o silêncio. Maquiavel sabia que, no jogo do poder, quem fala demais se expõe, se enfraquece, se entrega. Já quem domina o silêncio se torna enigmático, imprevisível e extremamente perigoso. Porque onde não há palavras, há dúvida. E onde há dúvida, há controle. O manipulador silencioso entende que o desconforto do outro em suportar o silêncio faz com que ele entregue informações, faça concessões e tome decisões que não faria normalmente. O silêncio não é a ausência de comunicação. Pelo contrário, é a comunicação mais poderosa e desconcertante que existe. E quem não entende isso, dança. Quer um exemplo? Observe qualquer negociação. Quem preenche o silêncio perde. O cliente pergunta, é esse o melhor preço? E o vendedor, que não domina o jogo, começa a falar, justificar, se enrolar e cede. Já quem domina o silêncio simplesmente fica em silêncio e deixa o outro se debater na própria ansiedade, até quebrar.
No campo dos relacionamentos, o jogo é ainda mais cruel. O manipulador, muitas vezes, se cala, some, não responde. Cria aquele vazio angustiante. E quem não tem autodomínio, quem não entende essa filosofia, enlouquece. Começa a buscar, perguntar, se humilhar e adivinha, quem controla o silêncio, controla o jogo inteiro. Maquiavel diria que o silêncio é o disfarce perfeito da estratégia. Ele permite observar mais, ouvir mais, entender mais, enquanto o outro se entrega. Porque quem fala mostra seus desejos, seus medos, suas fraquezas. Já quem observa, coleta, analisa e age no momento certo, com precisão cirúrgica. Existe, inclusive, uma coisa interessante para você observar. Quem tem poder de verdade fala pouco. Sabe aquele chefe que você nunca sabe o que está pensando? Aquele líder que escuta mais do que fala? Pois é, isso não é acaso, é estratégia. Porque o silêncio cria mistério, e o mistério cria respeito, autoridade e influência. Agora, reflita comigo. Você se sente confortável no silêncio? Ou sente aquela necessidade desesperada de preencher o vazio com palavras, justificativas, explicações? Se a sua mente não suporta o silêncio, alguém em algum lugar já percebeu isso. E sem que você saiba, usa isso contra você. E aqui mora uma das chaves mais poderosas do autodomínio. E sabe o que é mais louco? Que isso é só a superfície. Porque além do silêncio, existe outra estratégia ainda mais letal, o poder do mistério. E quem domina isso não apenas controla conversas, controla percepções, controla ambientes e controla pessoas sem que elas sequer percebam. O poder do mistério. Nunca mostre suas cartas. Se tem uma regra que separa os homens comuns dos estrategistas, é essa. Quem é previsível é descartável. Maquiavel sabia que o mistério é uma das ferramentas mais poderosas para se manter no controle, porque aquilo que não se entende gera fascínio, respeito, insegurança e até medo. E no jogo do poder, quem gera incerteza, gera obediência. Pessoas que se expõem demais, que falam tudo o que pensam, que mostram suas intenções, seus planos, suas fraquezas e até seus sonhos, se tornam presas fáceis. São livros abertos e quem lê sabe exatamente onde apertar. Já quem domina o mistério, quem controla o que revela e o que oculta, nunca está verdadeiramente vulnerável. Quer ver como isso funciona na prática? Pense naquela pessoa que nunca deixa claro se gosta, se aprova, se concorda, se apoia ou não. Ela não responde imediatamente, observa, fala pouco. E sem dizer uma palavra já te faz pensar. O que será que ele está pensando? Pronto, ela já te domina. E você, sem perceber, começa a buscar a aprovação dela. O mistério também é uma ferramenta poderosa nas relações de liderança. O líder que não entrega suas intenções, que deixa a dúvida no ar, mantém seus subordinados atentos, cuidadosos, disciplinados, porque a incerteza faz as pessoas se esforçarem mais. Elas querem provar, querem agradar, querem evitar erros, e quem planta dúvida, colhe respeito. Maquiavel sempre ensinou que o príncipe sábio não se revela por inteiro. Ele mostra apenas o necessário e oculta o resto. E não é só por estratégia, é por proteção. Porque quando ninguém sabe seus planos, seus desejos e seus medos, ninguém tem poder sobre você. E quem não entende isso, vive nas mãos de quem entendeu. Agora reflita comigo. Quantas vezes você entregou demais? Quantas vezes abriu seu coração, mostrou seus projetos, contou seus planos e pouco tempo depois percebeu que alguém usou isso contra você? Pois é, isso não foi azar, foi falta de estratégia e, infelizmente, no jogo da vida, quem não é estratégico é descartado. E tem mais, o mistério não é só sobre calar, é sobre saber o que mostrar. Você pode revelar pequenas partes, gerar curiosidade
criar uma narrativa envolvente, deixar rastros intencionais, tudo para que as pessoas achem que te conhecem. E é aqui que mora a verdadeira influência. Porque quem acha que entende você se desarma sozinho. E se isso já te parece poderoso, se prepare. Porque existe um próximo nível, ainda mais brutal, onde o manipulador não apenas controla percepções individuais, mas controla grupos inteiros. E ele faz isso usando uma ferramenta social que escraviza mentalidades inteiras. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Controle social. Como usam a aprovação dos outros para te dobrar, existe uma verdade brutal que Maquiavel sussurra para quem sabe ouvir. O ser humano teme o julgamento muito mais do que qualquer punição. A necessidade de ser aceito, aprovado e pertencente é tão poderosa que quem aprende a manipular esse gatilho simplesmente dobra qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer sociedade. Perceba, desde criança, somos condicionados a buscar aprovação, a não desagradar, a seguir regras invisíveis, muitas vezes absurdas, para sermos aceitos. E é aqui que começa o jogo do controle social. Porque quando você tem medo de desagradar, você abre mão do seu poder, do seu respeito e até do seu próprio domínio de si. O manipulador experiente, aquele que entendeu profundamente os ensinamentos da filosofia maquiavélica, não precisa te confrontar. Ele simplesmente usa o grupo contra você. Deixa claro, de forma sutil, que se você não fizer determinada coisa, será rejeitado, será visto como ingrato, egoísta, mal visto. E adivinha? Funciona, sempre. Quer um exemplo prático? Olhe ao redor. Quantas vezes você já fez algo que nem queria, só para não pegar mal, só para não parecer chato, só para não ser o diferente, o esquisito, o do contra? Pois é, isso não é acaso. É a engenharia invisível da influência social em ação. E quem não percebe isso, vive se curvando o tempo inteiro. Maquiavel sabia que se você controla a percepção coletiva, controla tudo. Porque o ser humano não suporta ser excluído, rejeitado ou desacreditado. E é por isso que grandes líderes, empresas, religiões e sistemas políticos usam tanto esse mecanismo. Eles não te obrigam, eles fazem você ter medo de não se encaixar. O controle social é tão poderoso que chega ao ponto de fazer você duvidar de si mesmo. Se todo mundo diz que você está errado, você começa aos poucos a acreditar. Mesmo que, no fundo, sua intuição grite que algo está errado. E quando você percebe, já não é mais dono da sua consciência. Você virou refém da aprovação alheia. E aqui vai um ponto para você refletir profundamente. Hoje, suas escolhas são realmente suas? Ou são moldadas para agradar, para pertencer, para ser aceito? Porque quem não se faz essa pergunta, vive uma vida que não é sua. Uma vida projetada pelos outros. Uma prisão invisível, com grades feitas de olhares, julgamentos e expectativas. E se isso já parece desconfortável, prepare-se. Porque existe um próximo nível, ainda mais maquiavélico, onde a manipulação não usa o grupo, nem o silêncio, nem o mistério, mas sim algo muito mais doce, sedutor e disfarçado, a falsa bondade. E quem não enxerga isso, simplesmente vira presa fácil. O teatrinho da bondade, quando ser bom é só uma máscara. Se existe uma encenação que Maquiavel desmascara com maestria, é essa: a bondade como ferramenta de manipulação. Porque no jogo do poder, ser bom, ou melhor, parecer bom, não. Tem nada a ver com virtude, tem a ver com estratégia. E quem não entende isso, vive ajoelhado, sorrindo para quem, na verdade, quer te usar. O manipulador inteligente sabe exatamente como construir essa fachada. Ele se mostra generoso, preocupado, sempre disposto a ajudar. Fala com voz doce, sorri com empatia, oferece conselhos, tudo calculado.
Porque convenhamos, quem desconfiaria de alguém que é tão bonzinho? E é aqui que mora o golpe. Mais sutil, observe qualquer ambiente, trabalho, família, amizades. Sempre existe aquele que todos dizem: nossa, fulano é maravilhoso. Sempre ajuda todo mundo. E sabe o que ninguém percebe? Que essa ajuda, muitas vezes, é só moeda de troca. Um investimento estratégico para gerar dívida emocional, dependência e submissão. Maquiavel sabia disso, e por isso ensinava que o governante sábio não precisa ser bom, só precisa parecer bom, porque a aparência protege, a aparência abre portas, a aparência mascara intenções. Enquanto os tolos gastam energia tentando ser perfeitos, os estrategistas só se preocupam em parecer perfeitos. E sabe qual é a jogada mais suja? A bondade seletiva. O manipulador trata bem quem lhe é útil e ignora quem não serve, mas faz isso de forma tão sutil, tão elegante, que ninguém percebe. E quando alguém tenta expor, parece louco, ingrato ou invejoso. Afinal, como você ousa falar mal de uma pessoa tão boa assim? Quer ver um exemplo cruel e extremamente real? Aquele amigo que vive te ajudando, te oferecendo favores, mas no fundo te deixa constrangido a nunca dizer não. Porque se você nega um pedido, ele ativa imediatamente o discurso. Depois de tudo que eu já fiz por você, e sem perceber, você se dobra. A filosofia de Maquiavel ensina que no jogo da influência, a máscara da bondade é uma das mais eficientes, porque ela gera respeito, poder, domínio de si e influência sobre os outros. E quem não enxerga essa dinâmica vive numa teia, onde cada sorriso pode ser, na verdade, uma coleira disfarçada. E se até aqui isso te chocou, segura. Porque existe um nível ainda mais sombrio, mais cruel e mais invisível, onde o manipulador não apenas finge ser bom, mas molda toda a sua realidade, todos ao seu redor, para que o mundo funcione exatamente do jeito que ele quer. E esse nível tem nome: o Manual do Narcisista. O Manual do Narcisista, como eles moldam o mundo ao redor. Deles, existe um tipo específico de manipulador que leva o jogo a um nível quase artístico. É aquele que não só controla pessoas, ele molda a própria realidade. Cria uma bolha, uma teia invisível, onde tudo e todos giram ao redor dele. Maquiavel já alertava: quem entende a psicologia humana profundamente, simplesmente redesenha as regras do jogo. O narcisista estratégico entende algo que a maioria ignora. Quem controla as narrativas, controla as percepções. E quem controla as percepções, controla o mundo. Ele constrói uma versão de si tão perfeita, tão admirável, tão inquestionável, que os outros passam a defender essa imagem, mesmo sem perceber que estão sendo usados como peças no tabuleiro dele. O jogo começa na autovalorização. Ele se vende como alguém acima da média, mais inteligente, mais carismático, mais generoso, mais espiritualizado. E aqui entra a sutileza maquiavélica. Ele não diz isso abertamente. Ele faz com que os outros digam. Faz com que as pessoas o elogiem, o exaltem, o defendam, sem que ele precise pedir. Quer um exemplo prático? Observe aquele chefe que nunca erra, não porque não erra, mas porque ninguém se atreve a dizer. Observe aquele amigo que, mesmo cometendo absurdos, sempre tem um círculo que o protege, que justifica, que ameniza. Isso não é acaso. Isso é engenharia social aplicada no mais alto nível. Maquiavel ensinava que o governante sábio planta a própria grandeza na mente dos outros. E é exatamente isso que o narcisista faz. Ele não se contenta em ser admirado. Ele precisa ser indispensável. Faz com que as pessoas dependam dele emocionalmente, financeiramente, socialmente. E quando você percebe, já não consegue mais se imaginar sem ele. O jogo fica ainda mais perverso
quando ele começa a distorcer a realidade. Se algo o ameaça, ele descredibiliza. Se alguém tenta confrontá-lo, ele transforma essa pessoa em vilã. Se é pego em erro, ele inverte o jogo, se faz de vítima, de incompreendido, de injustiçado. Tudo é uma peça no tabuleiro dele. E você, se não perceber, vira apenas mais um peão. O mais assustador é que na cabeça dele isso nem é maldade. É sobrevivência, é estratégia, é a arte da influência elevada ao extremo. E aqui mora uma verdade brutal que poucos aceitam. Quem não entende esse jogo, não joga, é jogado. E passa a vida inteira dançando conforme a música que outro está tocando. Agora me responda, com toda a honestidade, quantas vezes você se viu preso em relações onde tudo girava em torno da outra pessoa? Onde você não podia errar, não podia se posicionar, não podia ser você? Porque se isso te trouxe memória de alguém, parabéns. Você começou a enxergar o que muitos jamais vão ver. E se isso te parece desconfortável, prepara o espírito, porque agora vem um movimento mais poderoso, mais transformador e mais letal que você pode fazer nesse jogo. O ponto onde você não apenas se liberta, mas se blinda, onde você se torna definitivamente intocável. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. O contra-ataque maquiavélico, como blindar sua mente contra manipuladores. Chega uma hora em que não dá mais para ser ingênuo. E Maquiavel foi claro: quem não aprende a se proteger será dominado. Porque o mundo não é um lugar gentil, é um tabuleiro, onde quem não conhece as regras joga com as peças dos outros. E se você não quer ser só mais uma marionete nas mãos de manipuladores, precisa construir um escudo mental. E esse escudo começa no autodomínio. O primeiro passo do contra-ataque é brutalmente simples: se conhecer melhor do que qualquer um. Porque se sua mente tem brechas, inseguranças, feridas emocionais, necessidade de aprovação, carência, alguém, em algum lugar, vai usar isso contra você. E pode ter certeza, eles sempre aparecem. Sempre. Você precisa aprender a identificar o jogo quando ele começa. Sempre que alguém te pressionar com falsas escolhas, te oferecer bondade com cobrança escondida, te seduzir com promessas exageradas ou tentar usar o grupo para te dobrar, acenda todos os alertas. Porque a partir desse ponto, ou você domina a situação ou será dominado. O segundo movimento do contra-ataque maquiavélico é simples, mas exige disciplina. Controle sua imagem, controle suas palavras, controle suas emoções. Quem se expõe demais, quem fala demais, quem reage no impulso, entrega munição para o inimigo. Aprenda a se tornar mais observador do que falante, mais analista do que reativo. E aqui vem um dos segredos mais poderosos de todos: o silêncio. Estratégico combinado ao mistério absoluto. Você não deve ser um livro aberto, você deve ser um enigma ambulante. Deixe que as pessoas deduzam, e enquanto elas perdem tempo tentando te decifrar, você já está 3 movimentos à frente. Quer um exemplo? Observe os grandes líderes silenciosos da história. Eles raramente explicavam seus planos, raramente se justificavam. E quando falavam, era calculado, preciso, pontual. O silêncio, o olhar, o tempo falavam muito mais que as palavras. Isso é poder, isso é liderança, isso é domínio de si no mais alto nível. Outro ponto-chave: desenvolva sua capacidade de dizer não. E aqui não é só o não verbal, é o não interno. Não se sinta culpado por recusar, não se curve ao desconforto do silêncio dos outros. Não caia na chantagem emocional, porque quem tem medo de desagradar, vive agradando e sendo sugado até não restar mais nada. E aqui vai a verdade que separa os fortes dos fracos. A sua mente é seu castelo. Proteja ela como quem protege sua própria vida. Porque no final das contas,
O manipulador só vence quando você se entrega. E se você aprendeu até aqui, percebeu que existe um caminho onde ninguém nunca mais te controla, nunca mais te dobra, nunca mais te enfraquece. E, curiosamente, esse caminho começa exatamente no ponto onde muita gente falha se conhecer. Agora me diz, depois de tudo o que você aprendeu aqui, você ainda vai continuar andando no mundo como se fosse uma presa fácil? Vai seguir confiando cegamente nas pessoas, se expondo, entregando sua mente, suas emoções e seu poder nas mãos dos outros? Ou finalmente vai assumir o controle absoluto da sua vida? Porque uma coisa é certa, e se tem algo que Maquiavel ensina melhor do que qualquer outro, é isso. Neste jogo, ou você aprende a jogar, ou você será jogado. Não existe meio termo, não existe neutralidade. Quem não domina o jogo da influência, inevitavelmente vira recurso, ferramenta, escada dos que dominam. Então me responde aqui nos comentários, em qual lado do jogo você escolhe estar a partir de hoje? No dos que são conduzidos ou no dos que conduzem? Porque quem não escolhe, já escolheu. E quem finge que não percebe, já está nas mãos de quem percebeu antes. Se esse conteúdo abriu sua mente, faça uma coisa agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui você vai continuar aprendendo as filosofias mais brutais, mais poderosas e mais transformadoras que ninguém te ensina por aí. Aqui você aprende a se tornar intocável. E mais, se você quer aprofundar ainda mais esse conhecimento, entender os bastidores mais sombrios, mais silenciosos e mais perigosos do jogo da manipulação, assiste agora o vídeo complementar que está aparecendo aqui na tela. 10 truques de manipulação antiéticos que Maquiavel usaria hoje. Isso vai te deixar simplesmente blindado contra qualquer tentativa de te controlar. Lembre-se, respeito, poder, autoridade e domínio não se pedem, se constroem. E a partir de hoje, ninguém nunca mais te dobra, ninguém nunca mais te controla e ninguém nunca mais te enfraquece.